partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine, iniciando mais uma edição nesta quarta-feira, dia 26, chuvosa em Botucatu, hein? Chovendo em Botucatu, chuvinha mansa desde a manhã. E nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque e notícia na nossa cidade, no nosso Brasilzão de Deus. Participe aqui junto comigo, deixe seu comentário e faça a edição aqui e eu terei o maior prazer em ter todos vocês. 11 horas 27 minutos. Vamos ver o que vem em destaque hoje na nossa pauta, nesta quarta-feira. O Unesp publica manual do candidato do vestibular 2027. Exame oferece 5.850 vagas. Obra de drenagem avança na região da Tenente João Francisco, aqui em Botucatu. Seu pet precisa de vacina, microchip ou castração, fique aqui e vai ficar sabendo. Botucatu lança projeto de microflorestas e pomares urbanos com primeiro plantio na região da rodoviária. Bacana. Mar de Lama iguala candidatos na visão do eleitor, disse William Vac. Salário do STF dá condição média de vida, diz André Mendonça. É baratinho o salarinho deles, é pouquinho. Botucatu recebe representantes da Prefeitura de Jaú para visita ao COI da nossa GCM. Bacana. Chuva suspende coleta de Botucatu mais limpa nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora, entrando no ar, o seu Jornal JV. Eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Iniciando a nossa edição, 11 horas 29 minutos, vamos ver como fica o clima. Botucatu terá final de semana de calor intenso e temperatura dispara, podendo chegar a 37 graus. Será? Hoje chuva, né? Quem aproveitou a queda nas temperaturas registradas nos últimos dias deve se preparar para uma nova mudança no tempo. Depois do frio e da chuva de hoje, o calor volta a ganhar força a partir de amanhã e as temperaturas podem chegar a 37 graus entre o fim de semana e a próxima segunda-feira, segundo projeções meteorológicas. Na sexta-feira, o aquecimento fica ainda mais evidente e prepara o cenário para um final de semana de calor intenso. De acordo com a previsão do Indenfielder para a região de Botucatu, as temperaturas podem atingir a casa dos 37 graus entre sábado, dia 29, e segunda-feira, dia 31. Que coisa, hein? Que mudança brusca. Hoje nós já, né? Ontem à noite já começou um chuvisqueirão, hoje de manhã continuou chuvisqueiro e tá até agora. Chove, para. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muito bom dia, meu querido amigo Beto Góes. Ótima quarta-feira, abençoada, ótimo programa. Obrigado, amigo. Seja sempre muito bem-vindo aqui. E vem essas mudanças, né? Hoje, ó, todo mundo de blusa, frio, chuva, e amanhã aí vem um calor, que coisa, né? Vamos ver como que vai ficar tudo isso, mas a gente tá aqui e a gente vai reportando para você. Só nos acompanhar e você vai ficar por dentro do nosso clima.
11 horas 31 minutos. O Unesp publica Manual do Candidato do Vestibular 2027. Segundo as informações recebidas, a Unesp publicou o Manual do Candidato do Vestibular 2027, documento que reúne as principais informações para quem pretende disputar uma vaga na universidade para o próximo ano. O material apresenta o calendário completo do processo seletivo, regras gerais, orientações aos vestibulandos e a tabela com os cursos disponíveis. O vestibular Unesp oferece 5.850 vagas em cursos distribuídos por 24 cidades do estado de São Paulo. Tem isenção e redução da taxa. Neste momento, os estudantes também precisam ficar atentos aos prazos para solicitar isenção ou redução de 50% na taxa de inscrição. Os pedidos dos benefícios começaram a ser recebidos nesta segunda-feira e poderão ser cadastrados até domingo, dia 30 de agosto. A primeira fase do vestibular está prevista para o dia 22 de novembro. Mas tem que os interessados aí tem que consultar o manual do candidato e acompanhar todas as informações e atualizações diretamente no portal oficial do vestibular da Unesp. Só acessar lá e você vai ficar sabendo. Pessoal que já está acostumado, né? Que já pretende fazer o vestibular, já sabe o caminho correto. É muito simples. É só entrar lá e ver o seu manual. Muito bom dia, meu querido Murilo Pérez, está aqui no nosso Instagram. Obrigado, Murilão. Obra de drenagem avança na região da Tenente João Francisco. A obra nas ruas Tenente João Francisco e Major Mateus seguem avançando em Botucatu, com máquinas e equipes trabalhando na implantação da nova estrutura, que terá como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas das chuvas e reduzir os riscos de alagamentos naquela região. Os trabalhos começaram ontem, terça-feira, com a primeira frente concentrada na rua Vitorati, entre a rua Tenente João Francisco e a Domingão Gonçalves. A intervenção prevê a implantação de novas galerias de águas pluviais, bocas de lobo e poços de visita. A estrutura terá maior capacidade para captar e conduzir a água, especialmente durante o período das chuvas mais intensas. E também terá melhorias, né? Hoje, né, com esse tempo, o trabalho deve estar mais sossegado. Os trabalhos não ficarão restritos à parte subterrânea. Após a implantação do novo sistema de drenagem, o projeto prevê guias e sarjetas, recapeamento asfáltico e reconstrução das calçadas. Também estão previstas melhorias com piso intertravado, rampas de acessibilidade, piso tátil e paisagismo. O trânsito, aí, como eu disse, sofre alterações. Com o avanço da obra, motoristas precisam ficar atentos às mudanças temporárias no trânsito. A rua Galvão Severino está interditada entre as ruas Rodrigues César e Vitorati. Já a rua Vitorati está interditada a partir do cruzamento com a Tenente João Francisco, com o acesso mantido para moradores e comerciantes locais. Outra alteração ocorre na rua Cruz Pereira, que passou a operar temporariamente com sentido alterado entre a Major Mateus e a Domingão Gonçalves, no sentido Vila dos Lavradores para o Jardim Paraíso. São mais de 80 milhões em drenagem neste projeto aí em toda a nossa cidade. Então hoje, como está chuva aí, os trabalhos devem estar mais a menos, mas eu acredito que vem aí muita coisa legal, né? Essa reestrutura,
com todo esse trabalho feito aí pela administração municipal. Vai ficar muito bonito. É só ter um pouco de paciência, que nem eu disse ontem. Muita gente critica tudo que é feito aqui em nossa cidade, né? Tem uma meia dúzia aí que nada tá bom. Como eu disse ontem, vou tornar a repetir. Se não tiver bem, pega a mala e muda. Pega a mala e área. Bom dia, meu querido José Roberto Pereira. Ô Zé, bom programa e ótimo dia, querido amigo. Obrigado, querido. Fazia tempo que não vinha, né? O Zé tá com bastante trabalho, então tem dia que ele não consegue nos acessar aqui nesse horário. Ele assiste depois. Obrigado, viu, Zé? Um abraço a você e toda a sua família aí. Obrigado pela audiência e o carinho. 11h37. Aí tem gente mandando mensagem aqui, dizendo que é isso mesmo. Quem não estiver contente, que mude. Todo mundo tem um pessoal aí que é contra Deus e contra tudo, né? É interessante, não adianta. Se é para melhoria de toda a população, a pessoa vem aí só fica martelando nessas mídias sociais, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Pega a mala e vai embora. Pega a mala e vai embora. Seu pet precisa de vacina, microchip ou castração? Quem tem cão ou gato em Botucatu e precisa de vacinação antirrábica, microchipagem ou castração, pode contar com serviços disponibilizados pelo município. Você sabia? Saber qual setor procurar e como fazer o cadastro é o primeiro passo para chegar ao atendimento correto. Além dos serviços oferecidos à população, algumas dessas ações também são realizadas de forma descentralizada, chegando diretamente aos bairros e comunidades. A iniciativa foi desenvolvida pela Prefeitura de Botucatu por meio do Centro de Atendimento Animal de Botucatu, em parceria com a FMB e a FMVZ, por meio da disciplina Interação, Universidade, Serviço e Comunidade. Vacinação e microchipagem. E você sabe como solicitar? A vacinação antirrábica e a microchipagem são realizadas pela Vigilância Ambiental em Saúde, a VAS, em ações programadas e descentralizadas pelo município. Os tutores interessados podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental pelo WhatsApp 3811-1609 para receber orientações e realizar o cadastro para futuros atendimentos. Os procedimentos também são disponibilizados durante algumas ações realizadas nos bairros, como o programa Prefeitura Mais Perto de Você. Bacana, né? A castração também é gratuita, viu, gente? É só marcar. A rede municipal possui diferentes frentes relacionadas à saúde e à proteção animal. Já o Centro de Acolhimento Animal de Botucatu atende situações específicas envolvendo animais em situação de rua que estejam feridos, debilitados, abandonados ou em outras condições previstas pelo serviço. Bom, pessoal, isso aqui o ano inteiro tem isso. O ano inteiro. E no bairro que tem o Botucatu mais perto de você, né, já tem lá microchipagem, castração e tudo. Fora disso, é você entrar em contato com esse serviço através da VAS e você vai agendar um dia. Seu animal é castrado, vacinado, microchipado, e a gente sabe, não tem custo nenhum, viu, gente? Não tem custo nenhum. É só você fazer seu agendamento. O que é mais legal é todo ano, é o ano todo. É bacana, né? Então não tem desculpa aí para que o seu animal não seja vacinado. 11h40 no estúdio. Botucatu lança um projeto de microflorestas e pomares urbanos com o primeiro plantio na região da rodoviária. Que bacana, hein? Botucatu dará mais um passo à ampliação das áreas verdes e na recuperação ambiental dentro do espaço urbano. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lança nesta quinta-feira, amanhã, dia 27 de agosto, o projeto Microflorestas
e pomares urbanos. A primeira ação será realizada em uma área de preservação permanente, localizada junto à região das obras da rodoviária. O espaço receberá 50 mudas, que formarão uma microfloresta e um pomar urbano. O plantio contará com a participação de alunos da Escola João Maria, que terão uma atividade prática de educação ambiental. A proposta é aproximar as crianças das ações de preservação e estimular, desde cedo, o cuidado com o meio ambiente e com os espaços públicos da cidade. Você sabe o que é uma microfloresta urbana? As microflorestas são formadas pelo plantio concentrado de diferentes espécies nativas em uma determinada área, criando pequenos núcleos de vegetação, mesmo em regiões urbanizadas. À medida que as árvores se desenvolvem, esses espaços podem contribuir para a proteção do solo e dos recursos hídricos, favorecer a fauna, ampliar a biodiversidade e ajudar na melhoria da microclima. Chique, hein? Ao lado da microfloresta, também será implantado um pomar urbano, formado por espécies frutíferas. Além de aumentar a cobertura vegetal, essas árvores poderão oferecer alimento e abrigo para diferentes espécies da fauna e ampliar a integração da população com as áreas verdes. O projeto também deve chegar a outros pontos da nossa cidade. Com a implantação na região da rodoviária, será esta a primeira etapa do projeto. A proposta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é levar novas microflorestas e pomares urbanos para diferentes pontos de Botucatu, aproveitando áreas que possam ganhar novas funções ambientais. A iniciativa reúne recuperação ambiental, arborização e educação ambiental, buscando criar espaços verdes que se desenvolvam ao longo dos próximos anos e deixem um legado permanente para a cidade. A participação dos estudantes no primeiro plantio também reforça o caráter educativo do projeto. Enquanto as mudas crescem, as crianças poderão acompanhar uma transformação ambiental da qual participarão diretamente. Chique demais, né? Muito bacana. Então, amanhã, dia 27 de agosto, se o tempo ajudar, vai ter o plantio de 50 mudas aí com os alunos da Escola João Maria, ali nas obras da rodoviária. E tudo isso aqui é uma realização da Prefeitura de Botucatu por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Quando a criançada faz e ajuda esse tipo de plantio, ela leva para casa isso. Ela leva aí para quem tem uma chácara, para quem tem um sítio, para quem tem aí um rancho. Bacana demais, né? Esse trabalho. E esse pessoal aí vai ficar cuidando, né? Cuidando dessa floresta, cuidando dessas árvores frutíferas. Isso que é importante, que elas cresçam já com essa mentalidade de preservação. Não é verdade? Parabéns ao Poder Executivo. Muito bom dia, minha querida irmã Maria de Fátima Longo. Tenha um bom dia, irmão querido. Obrigado, querida. Para você também, que você tenha um ótimo dia aí, você e toda a sua família. Muito obrigado sempre pela grande audiência e o carinho junto comigo aqui. Muita gente conectada aqui. Um bom dia para o meu querido Ismael Ramos Filho, meu querido Maezinho, também conectado aqui. Obrigado, Maé. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado aí ao carinho de todos vocês. Vamos em frente. 11 horas 45 minutos. Mar de lama iguala candidatos na visão do eleitor. Matéria de William Watt. Mar de lama é uma expressão bem antiga na política brasileira. Vem lá da década dos anos 50, mas ganhou enorme atualidade na presente campanha eleitoral, na qual, ao longo do eixo de polarização,
O descondenado Bolsonaro, um lado acredita ter mais lama para jogar do que o outro. Do ponto de vista do eleitor, porém, as pesquisas indicam que eles enxergam, melhor dizendo, uma coisa só, um mar de lama, que, segundo os especialistas em pesquisas, provoca um outro fenômeno. Quando fica tudo parecendo igual, ninguém leva vantagem decisiva, pelo menos até aqui. Nessa situação, há um reforço para outra característica da campanha eleitoral, que também não é nova. Trata-se, no fundo, de um campeonato de rejeições, no qual as escolhas de voto são feitas, sobretudo, pela aversão ao outro e não tanto pela qualidade do candidato próprio, escolhido então unicamente por ser percebido como capaz de impedir a vitória do outro rejeitado. Não importa até onde a lama chegue nele. Até aí pode-se dizer que é tudo muito lamentável, mas que a política sempre foi e vai continuar assim. Para o Brasil, a situação se complica e muito quando instituições de Estado estão envolvidas, especialmente o STF, que controla investigações de alto teor explosivo, e a Polícia Federal, que as conduz. Atribui-se a essas instâncias a capacidade de influenciar decisivamente eleições a partir do fato de que podem acelerar ou frear investigações. Isso só saberemos mais adiante, mas um outro fato já é claro. É péssimo para as próprias instituições quando acabam sendo vistas apenas como mais um ator político em tudo isso que está aí. Ele coloca muito bem as palavras, gosto, de receber as matérias aqui do nosso querido William Vac, ele coloca muito bem, e é verdade, essa política nossa tá um mar de lama, Não tem projeção, não tem projeto, não tem nada. O que nós temos aí sempre são as mesmas ladainhas, sempre os mesmos compromissos, os quais nunca são compromissos, São realizados. Nenhum deles. Eu prometo para a segurança, para a saúde, para a educação, é sempre o mesmo fio. Sempre o mesmo fio. E toda vez que tudo isso aqui entra em campanha política, é essa bagunça, é ataque. Eu acho que nesses horários que vem aí pela televisão e o rádio, que já deve começar por essa semana aí, o deveria ser apresentar a capivara de cada um. Apresentar a capivara de cada candidato. Porque assim a pessoa saberia, esse aqui tem processo disso. Porque não escapa um aqui. Se for pôr na peneira, com algumas exceções, um ou outro escapa. O resto tem processo para tudo quanto é lado. Se existisse a lei da ficha limpa aqui, muitos deles aqui que estão colocando seu nome aí a concorrer com qualquer cargo político, estariam fora. Tem um aí que tem no mínimo uns 80 processos e vai ser candidato. Você vai pesquisando e você vai vendo. É um absurdo que o nosso Brasil, que esse país tão lindo aqui, fique na mão desses canalhas aqui, que a única intenção é monetária, é colocar o dinheiro no bolso e que se lasque o resto. É sempre as mesmas ladainhas. Eu vou fazer para educação, vou fazer para saúde. Chega nessa época aqui, principalmente esse descondenado está fazendo aí, tirou tudo verba de educação, de saúde, tirou verba de um monte de lugar para jogar no fundo partidário aí, para fazer campanha política e jogar o dinheiro no lixo. Se eles agissem mais e falassem menos besteiras, podia ser que esse país fosse para frente. Mas enquanto tiver na mão de certas pessoas aqui nesse país aqui, o nosso Brasil, infelizmente, vocês estão acompanhando aí nas mídias sociais o que tem de empresa estourada, o que tem de empresa fechando, o que tem de empresa
pedindo aí falência. Não consegue, não há como, né, se manter num país com taxa de juro altíssima como nós temos. Se não for a primeira, é a segunda taxa de juro mais cara do mundo, né? E o sujeito vem aí nas mídias sociais falar que o Brasil está crescendo. Crescendo só se for na derrota. Só se for na derrota, porque empresas, né, fortes empresas, grandes empresas que existem no nosso país, infelizmente estão tirando o time de campo. Quem que consegue pagar um juro altíssimo que é cobrado por esse desgoverno que nós temos aqui? Tudo tem que pagar. Ó, só uma matéria que veio, mas não deu tempo de eu pegar ela toda. Vou levar em consideração o carro. Um carro básico hoje aqui no país, quando ele chega aqui no país aqui, se não tivesse as taxas de juro que ele tem, né, que é imposta aí pelo esse desgoverno, porque ele só quer dinheiro, né, você compraria um carro pela metade do preço. 50% desse veículo que você está adquirindo, se for um veículo zero aqui no país, 50% é juro. É taxa que vai para esse desgoverno. E tudo que chega no país, né? Não é só carro, não. Tudo que chega aqui. E hoje a gente acompanhando as mídias, o dia inteiro aqui, a gente trabalhando, montando. Tá difícil de montar. Tá difícil de trazer matéria. Eu não quero mais trazer matéria que venha derrotar, que venha jogar o nosso país cada vez mais na lama, mas está muito difícil de achar qualquer matéria, porque é juro sobre juro, corrupção, desvio de dinheiro, formação de quadrilha e ninguém faz nada. Quem está preso é o cidadão de bem. Quem está pagando caro é o cidadão de bem. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? É lamentável tudo isso. É muito triste. Muito triste a gente ver um país. Então eu vou repetir mais uma vez, nem que me tirem do ar de novamente, como fizeram semana passada. Escolha o seu candidato. Não vá votando aleatoriamente, não. Faça uma pesquisa. Tem um sujeito aí que tem mais de 80 processos e é candidato novamente aí, gente. Isso vai se resolver? Não vai. Isso vai mudar? Não vai. Só depende da gente saber a escolha, fazer a escolha. Só depende da gente. Tem tanta gente com vontade de trabalhar por esse país. Infelizmente, esses canalhas compram o voto. Infelizmente, é isso que acontece aqui. E se o brasileiro continuar com essa mentalidade, cada vez mais nós vamos pro buraco. Cada vez mais. Daqui a pouco não tem mais o que fazer aqui nesse país. Se não fosse o agro dentro desse país aqui, nós já teríamos explodido como os países vizinhos aí explodiram. Né? Explodiram, várias pessoas se mudando, procurando outro país, procurando outras coisas para fazer. Aqui é só corrupção. Daqui uns dias vocês vão ver só, a hora que começar a campanha mesmo, os ataques, o que vai ser divulgado na mídia. É lamentável tudo isso. Muito triste. Mas vou tornar a repetir. Saiba fazer a sua escolha. Escolha. Não vá na conversa do Zé, do Pedro, do João, do Paulo. Ah, aquele ali está em primeiro, eu vou votar mesmo, para que eu não perca o meu voto. Perca seu voto. Perca o seu voto, mas vote na sua consciência. Se o brasileiro continuar agindo assim, vou votar naquele lá mesmo, que se lasca, vai continuar se lascando. Conheço umas pessoas que muitas vezes nas eleições passadas, vou votar naquele lá porque aquele lá está em primeiro lugar. Mas que sentido tem o seu voto então, se você fizer isso? Porque tem muita gente comprada aí. Tem muito candidato que vai ter que comprar, porque senão não vai ter nem o voto nem da família, se não comprar. E é o que fazem aí os cabeções. Compram um voto de tudo quanto é jeito. Então, estude o seu candidato. Procure saber. Puxa a ficha, puxa a capivara do sujeito para ver. Quem sabe um dia esse país vai ficar livre desse bando de corrupto, safado, ladrão que nós temos aqui. Estou enganado? 11 horas e 56 minutos. Olha aí, ó.
Salário do STF da condição média de vida, diz André Mendonça, matéria do Estadão Conteúdo. Esse cara aqui é um dos que eu acho que tem mais discernimento dentro desse STF aqui. O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que o salário de um magistrado proporciona uma, abre aspas, condição média, fecha aspas, de vida. Se para ele é uma condição média, imagina para o assalariado. Ainda que muito acima do restante dos brasileiros, colocou ele. Um ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. O salário, ainda que seja um bom salário, não te dá condições de ter uma vida sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia, fecha aspas, afirmou Mendonça. Apesar de não proporcionar uma, abre aspas, vida nababesca, fecha aspas, como descreveu o ministro, os magistrados são uma classe privilegiada, abre aspas, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no final do mês, fecha aspas, disse ele. A declaração foi feita durante o 5º seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos, realizado nesta última sexta-feira, dia 21, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso aí eu peguei essa matéria, sabe por quê? O salário deles começa em R$26 mil. Não dá para ter, como ele disse aqui, uma condição de vida média. R$1.700, um salário mínimo para quem trabalha 30 dias. Esses caras trabalham quanto? Quantas horas por dia? E começam em R$26 mil. Porque vem muita coisa aí, né? Vem muita coisa aí que, nossa senhora, a hora que fecha tudo, vocês já sabem quanto que deve dar, né? Ou estou enganado? Muito bom dia, meu querido primo Davi Batistella, lá em Lençóis Paulista. O Márcio Cruz. Ó, Marcião, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Se com R$26 mil ele acha que eles podem ter uma vida mediana, ô ministro, pega aí um salário mínimo. Pega um salário mínimo, vê o que você consegue fazer. Acho que nem a refeição que você faz num final de semana com a sua família, você gasta muito mais que um salário mínimo aí. 11 horas e 59 minutos, enquanto o brasileiro tem que fazer ele durar 30 dias e pagar tudo. Ou eu estou enganado? Botucatu recebeu representantes da Prefeitura de Jaú. É isso mesmo. Segundo as informações, o secretário municipal de segurança, o sargento Laudo Gomes da Silva, o subcomandante da GCM, Paulo Henrique Rezende da Silva, bem como os inspetores do COI, Felipe Alexandre Montanheiro e Pedro Paulo Rodrigues de Paula, recepcionaram uma comitiva da cidade de Jaú, onde está em fase de estudos técnicos jurídicos para a implantação de uma GCM naquela cidade. O Centro de Operações Integradas, o COI de Botucatu, recebeu esta visita de representantes no município de Jaú, em um encontro voltado à troca de experiências, integração e conhecimento das tecnologias aplicadas à segurança pública. Durante a visita, os representantes puderam conhecer de perto a estrutura do COI, os sistemas de monitoramento, as ferramentas tecnológicas e o trabalho desenvolvido diariamente em apoio às ações da Guarda Civil Municipal e à segurança da população. Que bacana, hein? Participaram desta visita Carlos Eduardo Abili, secretário de Governo, Paulo Francisco Borges Júnior, secretário de Justiça e Defesa da Cidadania, Guilherme Martins de Moraes, secretário adjunto de Governo. A troca de experiências entre municípios fortalece estratégias, amplia conhecimentos e contribui para o desenvolvimento de uma segurança pública cada vez mais integrada, moderna e eficiente. Aqui é a nossa
GCM é destaque aí em muitos lugares, isso a gente não tem dúvida, não. São várias e várias cidades que vêm aqui, como Jaú agora, vem aí para poder receber todas essas informações e levarem esse conhecimento para a sua cidade. Parabéns aí ao secretário de Segurança, Sargento Lauro. Olha só, pessoal, chegou aqui que as chuvas suspenderam a coleta, né, da cidade mais limpa. Segundo as informações, a Prefeitura de Botucatu informa que, devido à chuva registrada nesta quarta-feira, a operação do programa Botucatu Mais Limpa, prevista para hoje, precisou ser suspensa. A programação será retomada nesta quinta-feira com o recolhimento dos materiais inservíveis nos bairros que estavam previstos para o cronograma desta quarta-feira. Olha, hoje está programado os bairros Vitoriana, Rio Bonito, Porto Saide, Mina, Alvorada Barra, Green Valley, Recanto da Amizade, Santo Antônio de Sorocaba, Anhumas, César Neto e Califórnia 2. Então esses bairros hoje estão suspensos, né? Mas volta amanhã se o tempo ajudar, hein, pessoal? Volta amanhã. A prefeitura aí agradece a compreensão da população e reforça que a alteração no cronograma ocorre exclusivamente em razão das condições climáticas. Beleza? A gente sabe muito bem, né? E eles vêm aqui avisar que o que era para ser feito hoje, por causa da chuva, foi interrompido e volta amanhã, nesses bairros que eu citei aqui. Essas foram as principais notícias aqui da nossa cidade e alguma coisinha do Brasil. Vamos ver o que vem em destaque no Brasil e no mundo? Vamos lá. Olha que triste isso aqui, hein? Os vídeos que estão na internet são desesperadores. Uma enchente no Nepal deixa 31 mortos e centenas de turistas desaparecidos. As imagens que estão aí na internet, meu Deus do céu, é muito triste. Tensão entre Mendonça e diretor da Polícia Federal segue em alta e sem trégua à vista. Estudo: redução da jornada pode elevar em quase 7% o custo de serviços. Quem vai pagar? O povo. A própria Oi, olha só isso aqui, se está bem o cenário no país. A própria Oi, que é a empresa telefônica aí, disse à Justiça que precisava falir. Embraer certifica jato que pousa sozinho em caso de incapacitação do piloto. Isso é muito bom, tem que pôr em todos, né? Presidente das ligas europeias diz que Infantino, abre aspas, não tem futuro. Que visitinha cara, hein, Infantino? Que visita cara ao Trump, hein, te custou. Olha só, por isso que eu falo que esse país não vai para frente, não se juntam nunca. Oposição prepara kit, obstrução e tenta adiar PEC da 6x1 para pós-eleição. STF deve retomar nesta quarta o julgamento sobre o poder de requisição do MP. Será que vem? Fazenda prorroga a subvenção à gasolina até dia 9, quando o MP perde a validade. Bem mais alta aí. STF julga hoje regras para gratuidade de justiça em ações trabalhistas. Brasil terá reunião na semana que vem para negociar tarifaço com os Estados Unidos. Será que sai alguma coisa? Duvido, não? Ministro aposta em aprovação do fim da 6x1 na próxima semana. Você vê que eles não se entendem aqui, né? Um fala que vai ser para depois da eleição, o outro já vem e fala que vai ser na próxima semana. É uma palhaçada isso aqui. Olha, isso aqui é preocupante, hein? Estados Unidos suspendem pedidos de visto a imigrantes. Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Agora, quem quiser ir para os Estados Unidos, pense bem antes de ir para lá. Só se não tiver outra saída, mas do contrário.
12 horas 6 minutos. Vamos falar um pouquinho do esporte aqui com meu querido amigo Heitor Bergamo, do Bola na Rede News. E a Copa do Brasil, hein? Hoje tem 2 grandes confrontos pelas quartas de final. Palmeiras contra o Santos, às 21h30 no Allianz Parque. E o Verdão recebe o Peixe no jogo de ida. Vasco e Vitória, às 21h30 em São Januário. As equipes começam a disputa por uma vaga na semifinal. Cruzeiro 1 e Atlético Mineiro 1. No Clássico Mineiro pelas quartas da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético ficaram no empate em 1-1. A decisão da vaga segue totalmente aberta. E o Flamengo está no mercado da bola, hein? O rubro-negro enfrenta dificuldades em negociações com clubes russos. A tentativa por Luiz Henrique, do Zenit, não avançou após o clube russo aumentar a pedida. E no Brasileirão, hein? Tem uma curiosidade da rodada mais recente, pessoal. O tempo efetivo de bola rolando chegou a 58 minutos e 29 segundos por partida. Melhor média da temporada até agora. Porque agora não pode mais ficar enrolando para cobrar lateral, para o goleiro lançar a bola, tem tudo isso, várias regras mudando. E tem destaque do dia, como eu disse, Palmeiras contra o Santos e o Vasco contra o Vitória. Promete uma noite de muita emoção na nossa Copa do Brasil. Essas são as informações aí do meu querido Heitor Bergamo, participando sempre nas nossas edições aqui do nosso Jornal das 11h30, né, pessoal? Muito boa tarde, meu querido Wilson Resch. Grande abraço especial. Obrigado, Wilson. Obrigado pela sua participação aqui também, pela sua audiência. Muita gente conectada aqui, fico muito feliz. Agradeço demais a todos vocês aí de coração. Beleza, pessoal? Então, estamos chegando aí ao final de mais uma edição nesta quarta-feira chuvosa, né? Vamos esperar vamos ver se melhora o tempo amanhã. Mas também essa chuva aqui não faz mal para ninguém, né? Muito bom, porque o tempo estava muito seco e ajuda bastante. Quero agradecer a todos pela audiência, o carinho, né? E agradecer também a todas essas empresas aí que acreditam no meu trabalho. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, uma abençoada noite. Eu, Valério Moreto, me despeço. Agradeço o pessoal do Instagram, pessoal lá no nosso aplicativo e na nossa live ao vivo aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tô indo embora. Volto amanhã a partir das 11h30, se assim ele permitir. Tchau, gente. Fui.